Bom dia, a paz do Senhor. Nós queremos saudar todas as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, como também já saudamos os irmãos aqui presentes no dia de hoje. Então, o título da mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. Quem vai à frente de nós? Quem é que vai adiante de nós? E vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo número 28, versículos 1 ao 10, seguindo aquilo que nós começamos na semana passada, celebrando a Páscoa. Hoje, no calendário da Igreja Cristã, nós celebramos o segundo domingo após a ressurreição de Cristo. Para muitas pessoas, o entendimento é de que a Páscoa é celebrada só no domingo, mas no calendário da Igreja Cristã em geral, nós temos o segundo, terceiro, os domingos que se seguem à ressurreição de Cristo, até chegar o dia de Pentecostes. Isso foi o que aconteceu, e isso é o calendário que a Igreja Cristã usa. Então vamos abrir no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo número 28, versículos 1 ao 10. Eu vou ler por essa versão portuguesa aqui, mas eu gostaria que a gente compartilhasse em alguns momentos da leitura, para a gente repetir o que está escrito ali no Evangelho. Então, a palavra do Senhor, ela diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do sábado, quando já rompia a manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente houve o quê? Um grande tremor de terra, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou para o lado a pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. O aspecto do anjo era como o quê? E a sua roupa era branca como a neve. Os soldados que estavam de guarda, ao verem-no, começaram a quê? Aqui nessa tradução diz, começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo disse então às mulheres, não tenham medo. Eu sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou conforme ele mesmo tinha dito. Venham cá para ver o lugar onde ele estava. E agora vão depressa dizer aos discípulos, ele já ressuscitou e vai o quê? Adiante de vós para a Galileia. E lá que o hão de ver. Era isto o que tinha para nos dizer. Então elas afastaram-se do túmulo e a toda pressa, amedrontadas ou aterrorizadas, mas cheias de alegria, foram a correr, levar a notícia a quem? Aos seus discípulos. Nisto o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou-as. Então elas aproximaram-se dele, agarraram-se-lhe aos pés e o adoraram. Jesus disse-lhes, não tenham medo, vão ter com os meus irmãos e digam-lhes que vão para a Galileia e lá me hão de ver. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Veja que relato interessante. Isso aconteceu lá no dia da ressurreição, mas é interessante que a gente explore hoje um pouco mais o que aconteceu para ver o que normalmente são as reações ou os sentimentos das pessoas quando algo sobrenatural acontece. A ressurreição que aconteceu e que vai acontecer no final dos tempos com todos, como está prometido, a ressurreição é algo sobrenatural.
E às vezes tem pessoas que ficam pensando, como é que vai ser? Nós vamos ressuscitar, quem estiver no túmulo vai ressuscitar. E que corpo? O corpo já terá sido destruído, né? Então, o que acontece? Esse mistério é um mistério de Deus, né? Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado e nós vamos receber um corpo glorificado no dia da ressurreição. E muita gente fica pensando assim, que lá em cima no céu, né, a gente vai estar lá como espírito, ou como um sopro, ou como sei lá o quê. Não, nós vamos estar, a nossa confissão de fé, né, diz que nós vamos estar, nós cremos na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne. Né? É isso que a nossa confissão de fé declara. Então, nós vamos estar lá num corpo glorificado, né? Os que morreram em Cristo, os demais vão ter um outro caminho, mas os que morreram em Cristo vão estar lá com um corpo, vivendo em um corpo para sempre. Isso aí é algo sobrenatural. Você pode tentar, a ciência pode tentar explicar isso para o resto da vida. Muita gente passa a vida querendo questionar as coisas de Deus, mas as coisas de Deus a gente não consegue entender pela razão, como eu falei no domingo passado e vivo repetindo essa questão. Então, ao lermos o Evangelho de hoje, nós vimos que o fato que aconteceu é notável, o fato de que aquelas mulheres estiveram lá visitando o sepulcro só por uns poucos minutos. Aqui o relato do Evangelho não diz que elas ficaram lá o resto do dia. Diz que elas ficaram lá só por um pouquinho tempo, né? Os guardas convidaram que elas fossem lá. O anjo do Senhor convidou que elas fossem lá para ver que no sepulcro, no lugar onde ele estava enterrado, ele não estava mais lá. Isso foi o que o anjo do Senhor fez. Então isso é um fato notável e concreto acerca da ressurreição. Elas estiveram lá por alguns instantes, mas aquele curto espaço de tempo que elas lá estiveram mudou a vida delas para sempre. Isso é o que acontece quando a gente tem um encontro com o Senhor. Toda vez que a gente tem um encontro com o Senhor, Ele muda a nossa vida para sempre. Nós não somos supostos de ser do mesmo jeito que a gente foi criado, ou do mesmo jeito que a gente foi educado. Nós não somos supostos de ser daquele jeito até o dia que a gente morrer. A gente é suposto de ser transformado. E não tem meios do ser humano ser transformado a não ser pelo poder de Deus, pelo poder da ressurreição. Então, elas foram lá ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, como está aí explicado, mas elas, antes de chegarem lá, elas se perguntavam, como é que nós vamos entrar no túmulo se há uma pedra enorme e pesada na porta do túmulo, né? Outra vez, como seres humanos, elas estavam pensando dentro da nossa capacidade humana, que o nosso entendimento humano é limitado. Elas sabiam que tinha lá uma pedra enorme, pretendiam entrar no túmulo, mas como é que uma pessoa humana pode imaginar mover uma pedra pesada como aquela, né? Era uma pedrinha, era uma pedra pesada, com as suas próprias forças. Então, mais uma vez, aí a gente vê a mentalidade humana nossa, né? Que a gente crê nas coisas que a gente vê que é possível fazer, e certamente aquelas mulheres não iam ter força, e nem se juntasse todos aqueles soldados ali, iam ter força para mover aquela pedra da porta do túmulo. Então é muito importante a gente ver que na vida da gente, esse é o desafio da mensagem de hoje, né? Na vida da gente, a gente lida com as coisas que são naturais, as coisas que a gente convive, que a gente pode resolver, as coisas que a gente pode administrar na nossa vida, mas a gente lida também com coisas sobrenaturais. E a pessoa que vive dentro do poder de Deus, que vive pelo Espírito, a pessoa então
ela entende aquilo que é sobrenatural, mas não pela capacidade humana, mas sim porque as coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito de Deus. Então, elas estavam perguntando, como é que nós vamos entrar no túmulo? Só que aconteceu uma surpresa. Elas, quando chegaram lá, elas levaram um choque, eu também levaria um choque. Ué, que nem aquela pedra que estava aqui na porta, a pedra tinha sido removida, né? Então vejam, as circunstâncias daquele momento para elas mudaram. As circunstâncias para nós, elas mudam durante a nossa vida. A gente enfrenta circunstâncias que são, que a gente espera que a gente vai enfrentar, mas há circunstâncias que mudam e a gente não espera. São coisas inesperadas que acontecem. E isso foi o que aconteceu lá. Foi uma circunstância inesperada de chegar lá e encontrar o problema resolvido. Quantas e quantas vezes a gente quer resolver o nosso problema e a gente fica tentando por todos os meios a gente imaginar como é que a gente vai resolver o nosso problema e no final a gente perde tempo porque a gente chega à conclusão que muitas vezes nós não somos capazes nem de resolver os nossos problemas. Por isso nós dependemos de Deus e aí está a dimensão espiritual do ser humano. Muita gente não entende que o ser humano primeiramente ele é um ser espiritual, né? E também um ser biológico, mas nós somos seres espirituais. Toda vez que a gente esquece o lado espiritual da nossa natureza, né? Como criação de Deus, nós ficamos, alguma coisa fica faltando na nossa vida. Então, o Senhor Deus, Jesus Cristo, em forma de homem, né? Ele se fez homem, ele foi adiante delas. Isso é o que a gente vê ali escrito. O assunto de entrar no túmulo já estava resolvido, Deus já tinha resolvido com aquele terremoto que ele causou para poder possibilitar elas entrarem naquele túmulo. Mas o Senhor foi adiante delas, né? E já tinha causado o terremoto, mas não era esse o único propósito de Deus. Imagina se o propósito de Deus fosse somente o de levar elas a entenderem que o Senhor tinha ressuscitado. Ia ser muito pouco, né, para um Deus criativo como o Deus que nós temos, né? Ia ser muito pouco um Deus que só quisesse que a gente tomasse conhecimento de que ele não estava ali mais no túmulo da morte, que ele já tinha ressuscitado. Então, o Senhor foi adiante delas, como vai adiante de nós, e, no caso, ele deu, por intermédio do seu anjo, ele deu o recado. Olha, vai e diga aos meus discípulos que eu os vou encontrar lá na Galileia. Então, veja só, Deus sempre vai adiante de nós. Eu vou repetir isso umas 300 vezes na mensagem de hoje, que é para poder a gente assimilar. Deus sempre vai adiante de nós. Até as pessoas que não creem em Deus, um dia, pela misericórdia do Senhor, algo vai acontecer para eles entenderem que Deus é aquele que vai na frente. Ele vai abrindo os caminhos e resolvendo os nossos problemas. Então, enquanto a gente não chega à conclusão dessa realidade, que é uma realidade espiritual, a gente fica dando voltas e voltas. O povo de Israel ficou dando voltas no deserto por 40 anos, quando que, se fossem obedientes e seguissem o que Moisés estava orientando a eles como líder, eles iriam direto para a terra prometida, não teriam passado aqueles 40 anos no deserto. Então, aí está uma demonstração de que o homem, quando não segue aquilo que Deus está mandando fazer, ele fica dando voltas e voltas e voltas e voltas, né? Então o Senhor foi adiante, Jesus estava lá esperando por eles. Então, o que acontece na prática é que para Deus, o plano de Deus, para Ele mudar a gente, para Ele transformar a Deus, o plano de Deus não é que a gente fique estático ou que a gente fique estagnado dentro da mesma mentalidade que a gente tem como seres humanos, dentro da mesma limitação da mente, dentro da mesma atitude de não nos deixarmos ser transformados. Jesus Cristo veio para nos transformar. Toda vez que a gente resiste à graça de Deus,
E, muito obrigado. Obrigado, Sara. Toda vez que a gente resiste à graça de Deus, o que acontece? A gente retarda o cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Então, o plano de Deus é nos transformar. Basicamente, tudo que tem de instruções no Evangelho é para que Deus nos transforme. E o trabalho, esse trabalho é do Espírito Santo. O que nós temos que fazer, número 1, é crer, e número 2, estarmos abertos, esperando pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que acontece é o seguinte: se o plano de Deus é mudar as nossas vidas, eu quero abordar rapidamente os três sentimentos, ou as três coisas que elas sentiram quando elas chegaram lá. Até mesmo está dito lá que os guardas, que estavam lá tomando conta do túmulo, né, eles ficaram aterrorizados. Não foi isso ainda há pouco que a gente leu? Então, há diferentes reações, há diferentes maneiras que o ser humano reage às circunstâncias. E naquele momento lá a gente viu que os guardas ficaram aterrorizados com o que aconteceu, com o terremoto que moveu a pedra, né? Elas ficaram cheias de quê? Aí a gente vai lá no texto e a gente vê três diferentes reações, né? A primeira reação foi a reação de medo. Elas tiveram medo, mas diz que também estavam com alegria. Certamente que alguma coisa pode ter acontecido na nossa experiência de vida, que ao mesmo tempo que a gente teve medo, a gente teve alegria. Ao mesmo tempo que a gente teve medo, a gente teve incertezas. Ao mesmo tempo que a gente teve medo, a gente ainda teve alguma esperança. Teve algumas esperanças. E como o plano de Deus é nos transformar, como eu disse, né? Como o plano de Deus não é que a gente fique sempre da mesma maneira que a gente é, mas que a gente seja transformado para melhor, esses sentimentos, essas coisas que acontecem, como por exemplo o medo, a alegria e a esperança que estão escritas aqui nesse Evangelho, né? O medo, o que é o medo? De onde é que vem o medo? Qual é a principal razão por que a gente tem medo? Alguém poderia me dizer algo acerca do medo? Medo, eu não creio que ninguém aqui estivesse isento de ter medo. Alguma coisa, o que causa o medo da gente? Insegurança. Hã? Insegurança. Insegurança. O medo da gente é porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Uma das razões por que a gente sente medo é o que você falou, é a insegurança. A gente não sabe, a gente não tem certeza do que é que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora. Eu fiquei há coisa de um mês atrás, quando teve um daqueles jantares lá no prédio onde a gente mora, aquele encontro comunitário, eu fiquei assustado. Não sei nem se eu fiquei assustado, eu fiquei triste, na verdade, de ver o seguinte: um homem, nem é uma pessoa muito de idade, um homem aí dos seus 50 e alguma coisa, né? Que era o cara que coordenava a equipe, tudo que tinha que ser feito naquele prédio, os donos do prédio, eles chamavam aquele homem que tinha uma equipe de trabalhadores. Ele era um homem que estava sempre à frente de tudo que tinha que ser consertado naquele prédio, tudo que tinha que ser feito lá, ele era a pessoa responsável. E ele, eu não sei bem se ele é árabe, eu não sei bem se ele é libanês, eu não sei bem o que ele é, mas isso não vem muito ao caso. O fato é o seguinte, é que ele era um cara que estava sempre ativo. No dia que a gente mudou para aquele apartamento, ele foi lá com a equipe dele, ajeitou o que tinha que ajeitar, etc, etc. Há coisa de um mês atrás eu vi aquele homem andando de muletas e foi lá no tal do jantar e sentou à mesa, mas ele se sentia totalmente inconfortável, desconfortável, e não tinha nenhuma posição boa para ficar. Eu fiquei chocado com aquilo. Meu Deus, esse homem, ele estava para baixo, para cima. Então, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com ele. Muito bem, agora, semana passada, eu fiquei sabendo que ele tem câncer nos ossos e que a coisa foi tão rápida, foi tão rápido o avanço da doença dele, que ele agora teve que passar por uma cirurgia, né? Morria de dor, já não tinha mais remédio que resolvesse, e aí teve que amputar as duas pernas.
Então você vê, tem circunstâncias que acontecem na vida da gente, a gente está sempre dentro dessa palavra, com a insegurança. Aquele homem, do jeito que ele era ativo, eu nunca podia imaginar, ou talvez ele nunca pudesse imaginar, da maneira como ele era uma pessoa ativa, que ele hoje estaria com as suas duas pernas amputadas. Então veja, as circunstâncias acontecem na vida da pessoa e às vezes muda totalmente a situação, ou a força, ou a energia, ou a possibilidade da pessoa fazer alguma coisa, por alguma coisa que é incontrolável. O ser humano não tem controle nem sobre a sua vida, nem sobre a vida de ninguém. Então o que aconteceu? Essas circunstâncias, quando mudam, e eu estou dando esse exemplo, elas mostram que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, não sabe o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, ou a gente crê que o Senhor é que tem o controle da nossa vida, ou então a gente vai ficar louco. Então o medo ele vem da insegurança e de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque aqui nessa terra não há garantia de nada. Existe alguma garantia de alguma coisa aqui? Será que a gente ter dinheiro nos garante que a gente vai estar aqui amanhã ou depois, ou que alguma coisa o dinheiro vai ajudar? O dinheiro pode até ajudar no dia a dia para a gente se manter, mas o dinheiro e aquela coisa terrível que a cultura ocidental colocou na cabeça do ser humano, de que a gente tem que buscar estabilidade, que tem que buscar o futuro, a gente vai ficar correndo, né, atrás do nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então qual é a solução para o problema da insegurança e para o problema do medo? Qual foi a solução para aquelas mulheres? Foi só chegar lá e constatar que o túmulo estava vazio? Não, o Senhor ele é tão maravilhoso que o plano dele é completo. O que ele queria era mostrar no encontro que ele ia ter, no primeiro grande encontro que ele ia ter com aquelas mulheres e com os seus discípulos, mostrar que realmente ele estava vivo. Ele não quer simplesmente informar. O plano de Deus não é nos informar, é muito mais além de nos informar, é nos levar a ver que aquilo que ele promete, ele cumpre. Porque as promessas de homem, elas não são firmes, e as promessas de Deus, elas são firmes. Ou eu creio que nós vamos ressuscitar, e que eu vou ressuscitar conforme está prometido, ou então, como o Pai ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, ou então eu vou ficar aqui dentro de uma limitação muito pobre da vida, que infelizmente muitas pessoas têm, que é aquela mentalidade que a vida termina no túmulo. Não é isso que uma opção de gente aí está? Imagina aqui, que coisa triste a pessoa viver, né? Usar os seus dias, querer fazer um montão de coisas dentro de uma mentalidade que no final tudo se termina ali no túmulo. É uma mentalidade muito limitada, a mentalidade humana. Então, o Senhor quer que a gente supere qualquer sentimento de medo. O Senhor quer mostrar para nós, né, e quis mostrar para ela, que Ele está vivo, e Ele de fato está vivo. Ele está vivo. Quando a gente ora ao Senhor, a gente ou está convencido que Ele ouve as nossas orações e que Ele está vivo, sentado à destra do Pai, lá no trono de Deus, e que vai voltar, como prometeu, né, para nos resgatar, ou então a gente vai ficar vivendo com medo todo dia. É um medo, um dia porque eu não estou sentindo bem, outro dia porque aconteceu não sei o que, outro dia porque houve isso, outro dia porque houve aquilo. O Senhor, qual é a solução que Deus traz para nós? Qual é a solução que Deus traz para nós? É viver pela fé. Então, eu vou uma vez mais ler, e nessa tradução aqui portuguesa está muito boa, a definição de fé em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza de já se possuírem as coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Olha aqui, essa tradução aqui está muito mais clara do que a tradução do Ferreira de Almeida. A fé é a certeza, né, de já se possuírem as coisas que se esperam e a garantia de quê? Das coisas que não se veem. Foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus.
Sem fé, está escrito lá na Bíblia, sem fé não se pode agradar a quem? Sem a fé não se pode agradar a Deus. Então, ou eu caminho pela fé, crendo que aquilo que eu não vejo, que não há possibilidades materiais concretas que aconteçam, aquelas coisas prometidas por Deus vão acontecer, ou então eu vou ficar batendo na mesma tecla e a minha vida vai ser uma vida infeliz, porque eu não estou indo pela fé. Né? A solução, a salvação vem pela fé. O nosso caminhar aqui na terra vem pela fé. Tudo isso vem porque a fé é um dom sobrenatural. Outra repetição, porque eu repito sempre, né? A fé é um dom sobrenatural, não é uma habilidade normal do homem. A fé é um dom espiritual. Quando a gente não tem fé, ou quando a nossa fé esteja fraca, a gente tem que orar e pedir ao Senhor: Senhor, enche-me da sua fé, porque ali o que se trata é da fé que Jesus Cristo demonstrou na vida prática dele, a fé naquilo que o Pai dele, né, tinha prometido que ia acontecer. O único que viveu, o único que se fez homem e que tinha a natureza divina e a natureza humana e que viveu realmente pela fé foi Jesus Cristo, porque passou por tudo aquilo que ele passou. Né? Será que o que ele passou foi fácil? Compara o que a gente passa com aquilo que Jesus Cristo passou. Será que o que a gente passa aí é sei lá, milionésimo do que Jesus passou? Deus feito homem, passou por humilhações, passou por tudo aquilo. Se a gente imaginar que as humilhações que a gente passa nesse mundo vão ser capazes de nos derrotar, a gente está muito errado, porque tem um que entende bem o que é humilhação, e que se a gente conversar com ele em oração, ele vai tirar de nós, né, aquele sentimento de quando a gente é humilhado. Então, a outra coisa é a alegria. Elas estavam cheias de alegria. Tinham medo, porque não sabiam o que ia acontecer adiante. Viram que ele tinha ressuscitado, mas estavam cheias de alegria. Que alegria é essa? O sentimento que elas tiveram naquele momento. Qual é a alegria de uma pessoa que está caminhando pelo Espírito de Deus? Qual é a alegria? É porque as coisas estão correndo muito bem? Quando as coisas estão acontecendo tudo muito bem, a gente fica alegre, né? Então, a alegria, que é um sentimento decorrente das circunstâncias, ou seja, a alegria que entra em nós porque tudo está indo bem, não é a alegria que vem do Espírito de Deus, porque a alegria de que se enche a nossa alma é a alegria que vem do Senhor. Né? Eu já contei para vocês também a história daquela senhora lá, que foi canadense, que foi missionária no Brasil por tantos anos. Quando já tinha seus 70 anos, voltou para o país dela só para chegar lá e uns poucos dias depois morrer. Você precisava de ver a alegria daquela mulher. Né? Ela foi para lá, para o interior do Brasil, foi missionária, os filhos dela nasceram lá, o marido dela foi missionário, dedicou a vida dela às coisas do Senhor. Será que lá no interior remoto do Brasil, há 50 anos atrás, era fácil? Não tinha eletricidade como não tinha no interior dos Estados Unidos há muitos anos atrás, não tinha nada, mas foi uma pessoa que viveu cheia do Espírito de Deus e viveu com alegria. Eu aprendi na hora que eu fui lá para cumprimentá-la, não a conhecia, e como ela tinha estado no Brasil, eu fui lá para agradecer a ela, como um brasileiro, o que ela tinha feito no Brasil. Cheguei lá, né, eu não imaginava que ela ia me encher de uma alegria que eu mesmo não estava com aquela alegria. Mas ela estava alegre porque sabia o que ia ser a próxima etapa da vida dela. Poucos dias mais ela morreu. Então veja, ela estava cheia de uma alegria e não tinha medo da morte. Por quê? Porque ela viveu. Durante a vida dela, ela viveu, embora as circunstâncias, muitas circunstâncias não ajudaram, eram coisas difíceis, situações difíceis, mas ela viveu no Senhor, ela caminhou pelo poder de Deus. É essa alegria no profundo da alma, é que essas mulheres que foram lá no túmulo tiveram. Elas estavam com medo, mas tinham alegria. Uau,
agora eu tenho uma esperança, ele não está aqui, né? O anjo disse para eu encontrar com ele lá, que ele ia nos encontrar lá na Galileia. E então, a alegria dela veio da promessa ou da esperança de que o anjo veio comunicar para dizer a ela que ele iria encontrar com ela. E isso é o que nós mais dependemos na nossa vida. Se a gente não tem um encontro com o Senhor, a gente fica cheio de conhecimento do que diz a Bíblia, a gente decora tudo que está escrito nas Escrituras, mas a gente não vive. O problema é viver a promessa de Deus e não viver aquilo que a gente tem na nossa mente, que vem da nossa tradição, que vem da nossa educação, que vem do meio ambiente em que a gente vive, que é um meio ambiente, o mundo é um mundo de trevas. O que o mundo de trevas pode oferecer para nós de esperança? Será que esse mundo aqui oferece grandes esperanças para nós? Mas se eu for viver em função do que a sociedade, da mentalidade da sociedade ocidental, eu não conheço a sociedade oriental, mas eu sei que eles conservam muitos valores tradicionais que a nossa sociedade ocidental não conserva, né? Nós não vimos aqui um dia desse, eu não comentei, os japoneses, os asiáticos, eles não conservam valores que têm mais a ver com a Bíblia do que às vezes nós mesmos praticamos, o respeitar as pessoas mais velhas, né? O amor dos filhos pelos pais. Isso está lá na sociedade oriental, né? E a sociedade ocidental está contaminada por quê? Pela falta de respeito, pela falta de amor. Está escrito lá que o amor ia se esfriar. Então, às vezes eu fico pensando, será que a sociedade oriental está muito atrasada ou está mais adiantada do que nós em termos de viver o que a palavra de Deus ensina? Será que os índios, a cultura indígena, como eu vi lá no Canadá, daqueles que já são convertidos, eu vi os índios que eram convertidos, que estavam naquela igreja por mais de 20 anos, primeira, segunda, terceira e quarta geração daquele povo naquela igreja, e vi os índios que iam para lá, para aquele lugar onde eles iam adorar purificar. Tem um lugar lá, que eu já nem me lembro o nome, que eles fazem tipo uma tenda, aí botam ali o fogo para queimar, a coisa para queimar, e ali eles ficam 7 dias, e aí eles suam, eles não comem, eles não fazem, só ali se purificando com os espíritos. Imagina, mas os cristãos que vivem lá naquela reserva, e a cultura indígena, no fundo, eles preservam mais os valores os valores cristãos do que muitos outros que se chamam civilizados. Será que a civilização é o que a gente aprende aí, ou a civilização é o que eles praticam? E lá, eu já falei para vocês, mas eu quero repetir porque essa mensagem vai para muita gente, né? Lá não tem essa de que um filho tem um quarto, o outro filho tem outro quarto, a mãe e o pai tem um quarto, cada um tem o seu quarto. Não, a família, os índios que eu estou dizendo, os que realmente vivem aquela cultura original, não os índios que já estão contaminados pelas coisas materiais, na casa deles, né? Eles dormem todos num lugar só, não tem sala, quarto e cozinha, eles convivem ali na hora de comer, na hora de dormir, bota no chão aquele, sei lá, esteira, sei lá o que eles põem no chão. Chega no inverno, eles botam uma enorme fogueira do lado de fora para poder aquecer, para eles poderem suportar o frio, e eles vivem, pai, filho, avô, todo mundo vive com alegria. Eles não têm aquela de viverem separados, né? Enquanto que a gente vê no Brasil, existe muito isso, a gente vê, o meu filho tem o quarto do meu filho, ele tem a sua televisão, a minha filha tem o quarto dela, tem a sua televisão, eu tenho meu quarto, a minha televisão. Onde é que está a união? Onde é que está a união? Como é que se vive num meio em que, mesmo dentro de casa, a gente se separa um dos outros? Eu não estou falando de ninguém, não. Estou falando da nossa vida quando a gente, 30 anos atrás, a gente vivia dentro dessa concepção, né? Cada um tinha o seu quarto, tinha a sua televisão, etc. E, enfim, não estou falando nem de ninguém, estou falando de mim mesmo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele hoje... Ele conduz a nossa esperança e a nossa maneira de viver de forma diferente. Então, no caminho, Jesus, então, de repente apareceu para elas e depois foi encontrar com os seus discípulos, como ele
tinha dito lá na Galileia, né? Lá eles estavam de portas fechadas e o Senhor apareceu a eles, mas o Senhor não apareceu como um espírito flanando, o Senhor comeu com eles depois da ressurreição. O Senhor, eles o tocaram, né? O Judas no... Quem? O Tomé, desculpa. Obrigado. O Tomé, é só se eu tocar. Então que fé era essa? Então teve que tocar. Mas ele deixou provar que ele estava ali vivo e não como um vento ou qualquer coisa. Então o medo delas foi o que levou às circunstâncias de depois elas crerem na medida em que o Senhor se revelou. A mesma coisa acontece com a gente. O nosso medo existe enquanto a gente está duvidando. A dúvida é um negócio terrível. A dúvida é como a gente viver lá em cima da areia, da praia, que vem a água, vem a onda, né? A areia se move. Mas o que Jesus falou? Que a gente tem que estar fincado na rocha, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança é um sentimento humano. Esperar. Eu espero que aconteça. Se acontecer, muito bem. Se não acontecer, eu vou ficar triste. Mas a fé vai muito mais além do que a esperança. Então, hoje, o Senhor diz para nós, não tenha medo, né? Busque o Senhor, busque da misericórdia de Deus, porque Ele vai fazer você superar, vai nos fazer superar todos os nossos medos, todas as nossas incertezas. Então, a ressurreição, o que foi a ressurreição? A ressurreição foi a demonstração da vitória sobre a morte, não é isso? A ressurreição foi a prova cabal da vitória sobre a morte. Por que a gente tem medo da morte? O ser humano tem medo da morte. A morte é alguma coisa agradável? A gente se sente feliz em pensar na morte? A morte, sabe por que a gente tem medo dela? Estou falando nada novo, eu estou falando de alguma coisa que todo mundo já sabe. Deus criou a gente não foi para morrer. Deus não criou a gente para chegar num determinado ponto e se romper o relacionamento com Deus. Deus criou a gente para a vida eterna. Por isso é que a morte nos traz medo. A morte nos traz medo porque é o rompimento do plano original de Deus para nós. E esse plano vai se recuperar ou vai acontecer lá na eternidade. Toda vez que a gente crê nisso aí, né? Então a gente vai viver dentro de uma outra mentalidade. Sem a ressurreição, né? Tudo terminaria no túmulo, mas com a ressurreição nós temos a certeza de que a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. A morte é o preço do pecado. Não está escrito na Bíblia? O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o Senhor já resolveu a barreira maior da nossa vida, que era a morte. Então, agora eu pergunto, lembram-se lá quando Deus removeu aquela pedra enorme do túmulo? Aquilo é o significado espiritual da remoção, a remoção daquela pedra é o significado espiritual que Deus é poderoso o suficiente para remover todas as pedras e todas as barreiras que nós possamos encontrar na nossa jornada espiritual. Né? Então Ele é suficientemente poderoso para remover todas as dificuldades, todas as barreiras, seja da doença, seja da falta de fé, seja do que for. Nem os soldados fortes, nem ninguém seria capaz de resolver aquele problema, de remover aquela pedra. Mas Deus, Ele é poderoso o suficiente, né, e forte o suficiente para resolver todos os problemas. Então, rapidamente, deixa eu falar sobre parte do meu testemunho. Né? Eu acho que parte deles vocês já conhecem, mas agora eu vou falar da experiência minha, né, em Cristo, que eu não estou falando da experiência de ninguém, mas cada um tem a sua experiência. Em 1967, foi quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porém, mais tarde, é que eu entendi que Jesus estava indo adiante de mim para derrubar todas as barreiras de falta de fé, todas as barreiras do materialismo, todas as barreiras de coisas que me obstruíam. Não é isso mesmo? Então, lá no Ceará, na terra da dona
francisca, lá no Ceará, foi onde eu tive o privilégio de aceitar Jesus Cristo. Mas depois, tomou um tempo, o Senhor trabalhando na minha vida, para me convencer de que aquela mentalidade que eu tinha, da segurança, da estabilidade, etc, etc, né, que aquilo não ia levar a nada. Em 1986, você vê, desde 1967 a 1986, eu tinha uma situação estável, eu tinha uma situação confortável, etc, porque eu tinha um trabalho estável. Mas só que de um dia para o outro, né, o presidente da República assinou um decreto e acabou com aquele Banco Federal no qual eu trabalhava. E o que acontece? Da noite para o dia, todo aquele tempo, toda aquela carreira, toda aquela dedicação ao serviço do homem, caiu por terra. Então, depois disso, veio, não imediatamente depois, mas depois disso, o Senhor ia derrubando as barreiras, uma por uma. A primeira foi derrubar aquela barreira de eu imaginar que eu estava seguro e que tudo estava garantido. A segunda foi que ele colocou no meu coração que a gente devia de sair do país e buscar e viver num outro país, né? Tentamos lá, por intermédio da avó da Ângela, que tinha nacionalidade italiana, ver se conseguia a cidadania italiana dela para a gente ir para a Itália, não deu em nada. Depois acabou que viemos para cá, porque foi outra barreira que Deus derrubou. Sabe qual foi a outra barreira que Deus derrubou a gente vindo para cá? Deus me tirou daquele meu ambiente, daquele ambiente contaminado que eu vivia, para vir para cá para cumprir o propósito dele. Quando eu vim para cá, eu vim com um propósito imediatista, até que eu disse que eu não ia assumir aquela responsabilidade do que eu vim fazer aqui, né, por mais do que um ano, né, para aquele trabalho que eu vim fazer aqui de implantar uma companhia aqui. Mas só que o plano de Deus era diferente. De lá, então, ele me levou a conhecer brasileiros que estavam no seminário, lá em Pasadena, e eu fui para o seminário e o Senhor me chamou para aquilo que era o propósito dele. Então, você vê quantas barreiras. Se eu tivesse lá no Brasil, o que ia acontecer? Eu estava ligado com os meus amiguinhos, que a gente só pensava em grandeza. Uma das coisas que a Ângela tinha ojeriza é quando ia para aqueles jantares, chegava lá todo mundo se exaltando uns aos outros, todo mundo muito bonitinho, não sei o quê, muito bem vestido. A conversa era uma conversa, a gente sabe a conversa vazia que acontece nesses ambientes. A Ângela ficava indignada porque aqueles jantares lá para ela incomodavam. Mas como eu estava naquele ambiente, né? Então o que aconteceu? Deus me afastou daquilo tudo. Aí quando eu vou ao Brasil e encontro meus amigos daquela época, que a gente trabalhava junto, eu fico triste de ver que muitos deles ainda estão naquele negócio das grandezas e das coisas materiais, enfim, coisas dessa ordem. Então, o que acontece na prática é que então Deus me levou a uma das experiências que Deus me levou, foi quando eu estava, ainda faltava um pouco de tempo para terminar o seminário, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais como pagar o aluguel, aí a gente foi procurar um trabalho de manager do edifício lá, um edifício até pequeno, lá perto do seminário em Pasadena. O que acontece? Quando o manager lá do edifício, é o seguinte, você tem que limpar o banheiro, você tem que varrer tudo, você tem que, enfim, você tem que fazer o contrato de locação, quando sai um, botar o outro, mas acontece o seguinte, teve dias que tinha uma árvore na frente do prédio, que aquele negócio tinha um frutozinho que caía ali, que aquilo ali, para limpar aquilo, era um negócio de louco. Aí o superintendente lá do prédio, sei lá, o supervisor, um dia resolveu trocar o telhado do prédio. Fui eu carregar troço pesado pela escada para chegar lá no teto, e aquele homem queria que eu ficasse com ele lá. Ele que ia fazer o serviço, mas eu tinha que ficar um sol na Califórnia de matar, e eu carregando aquele troço lá, eu chorava, teve dias que eu chorava. Senhor, o que eu vim fazer aqui? Eu achava que eu era um cara muito importante. Senhor, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque Deus queria me mostrar, né, que aquilo ali era uma experiência que eu precisava de passar. Eu precisava de passar por aquela experiência para tirar da minha cabeça que todas essas perspectivas de que a gente tem que ter segurança, que a gente tem que garantir isso, garantir aquilo ali. Deus usou aquela coisa para me mostrar, quer saber de uma coisa? Eu quero que você faça isso aí para você ver o que é, né? O que muitas outras pessoas passam, que a gente não dá valor,
né? Muitas outras pessoas passam e a gente olha para aquelas outras pessoas de cima para baixo como que elas fossem inferiores. Deus quis me mostrar que eu precisava de passar por aquilo para poder ter fé. E aí chegou a hora que ele tirou a gente de lá e finalmente a história continuou e eu cheguei ao final, etc, etc. Então, aí é que eu aprendi que o Senhor estava presente na minha vida, caminhando sempre adiante. O Senhor estava indo sempre adiante. Esse é o título da mensagem. O Senhor vai sempre adiante de nós, derrubando as barreiras e criando, pelo amor que Ele tem para nós, criando as circunstâncias que nos levam ao que Ele quer que a gente faça e não o que a gente acha que a gente deve fazer. Então, a gente precisa não só disso, mas daquele encontro, né? Que aquelas mulheres, que aqueles discípulos tiveram. Então, a ressurreição é algo que transforma o nosso pensamento. A gente vive pelo poder da ressurreição, porque é pelo poder da ressurreição que todas as coisas que nos levam à morte, elas são superadas, né? E superadas para sempre, para que a gente possa viver toda a eternidade junto com o Senhor, não só durante um tempo, né? Então, antes de ascender ao céu, o Senhor prometeu, eu vou preparar um lugar para quem? Para os passarinhos lá no céu? Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês, que onde eu estiver, vocês também estarão. Isso representa que o plano de Deus é que a gente esteja unidos, que nós estejamos unidos com Ele. E finalmente Ele prometeu, porque eu vivo, vocês também viverão. Então vivamos e alegramos-nos, meus irmãos, colocando em prática aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra no propósito dEle, né? Porque a gente sabe que Ele é o que tem em mente a nossa união eterna com Ele. Amém? Então, aquela canção que foi cantada no início é muito bonita. Eu acho que foi a terceira canção. Como é o nome daquela terceira canção que foi cantada? Olhar somente a Ti, Senhor. Você vê como é que o Espírito Santo colocou num pacote uma canção que diz respeito à mensagem. Olhar somente a Ti, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós Te agradecemos pelo Seu carinho, pelo Seu amor, e pedimos, Senhor, que a gente olhe somente a Ti, Senhor, durante o nosso caminhar, e que a gente viva pela fé, pela certeza das coisas que foram prometidas, mas que a gente ainda não pode ver, mas que a gente sabe que vão acontecer pelo amor que o Senhor tem conosco. E não permita, Senhor, que a gente tente caminhar por caminhos diferentes, mas que a gente tente caminhar unidos com o Senhor e unidos aqui uns com os outros. Assim nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, agora nós vamos ver a